Irmãos, como é maravilhoso nós servirmos a esse Deus, na verdade. Oportunidade de Deus falar aos nossos corações através do louvor, da palavra, desse momento de oração. E o capítulo que nós vamos expor para a igreja nesta manhã, é o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Interessante que o evangelho ele chega nesse lugar, chega na Europa, e a primeira coisa que acontece, a palavra ela foi pregada, foi no momento de oração, onde que tudo acontece, onde Deus ele move todas as coisas, e o nome dele é glorificado ali. Uma igreja que chega ali, Paulo e seus companheiros estavam pregando ali, à beira do rio, momento de oração, e o nome do Senhor ele foi glorificado e Deus operou poderosamente. O que nós queremos dizer com isto? Que a base da igreja não é o nosso intelecto, não é a nossa força, o nosso poder de articulação, não é isto. O poder da igreja é a oração, irmãos. É os nossos joelhos dobrados. E assim, o nome desse Deus, ele vai ser glorificado. Algo maravilhoso vai acontecer no meio da igreja, quando há um povo que vive a palavra, vive na obediência, vive na oração. O nome desse Deus, ele será glorificado no coração da igreja. Amém? Nós queremos também, coloca o relógio depois para não perder o tempo, que já está um pouquinho avançado já, né? Temos só meia hora. Verdade, nós não vamos conseguir expor tudo não, mas vamos deixar o Espírito nos guiar nessa manhã. Amém? É isso que importa. A vida daquela igreja foi dirigida por Deus. Deus guiou aquela igreja. Deus colocou aquela igreja aonde Ele quis. Porque todo o plano de Paulo era para evangelizar a Ásia. Deus muda tudo, você vai para um local onde você não conhece. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vimos, domingo passado, é verdade, Atos 15, o pastor Vitral ele trouxe o ensino, primeira viagem. Ali houve algumas contendas entre a liderança, Barnabé e Paulo, na verdade. Discordam a doutrina também, a discordância entre a doutrina da circuncisão, mais a salvação, e Vitral ele foi bem enfático no ensino daquele dia, domingo passado, que era somente a salvação, não a circuncisão, mas era salvação, a graça de Deus. Então, nós vemos ali, eles vão para um lado, Paulo vai para um lado, Barnabé, ele vai para o outro. Barnabé, ele escolhe João Marcos para estar com ele. Uma também das discordâncias foi nessa escolha, porque João Marcos, ele decide não querer ir na primeira viagem, abandona, e depois Barnabé queria dar uma oportunidade a ele, e Paulo não queria isto, e nessa desavença, um vai para um lado, e o outro vai para o outro. Mas o interessante é que quem ganha com isso é o evangelho, irmãos. Não é verdade? Dois servos de Deus. Problemas doutrinários foram resolvidos naquela igreja que ali estava. Mas Deus ele tem os seus propósitos. E os planos de Deus não vão se frustrar. Não é verdade? Mesmo nessa discordância, o nome do Senhor ele foi glorificado. Interessante que, depois de muito tempo, quando você lê um pouquinho essa passagem, os teólogos eles não dão razão nem a Paulo e nem a Barnabé com relação a essa discordância de João Marcos. Mas depois, muito tempo depois, a palavra nos fala que Paulo, ele muda a respeito de João Marcos. Ele chama ele de cooperador, ele recomenda a ida dele à igreja de Colosso, ele roga Timóteo para levar a Roma, quando na sua segunda prisão, e ele fala que ele era útil para o ministério. Então olha bem, uma pessoa olha para outra e tem
visões diferentes. Na verdade, visões diferentes. Barnabé tinha uma visão de João Marcos. E Paulo tinha uma outra visão de João Marcos. Paulo fala o seguinte: o ponto que Paulo olhava para a pessoa, para a vida de João Marcos, e ele perguntava o que ela poderia fazer para o reino de Deus. E Barnabé olhava para a mesma pessoa e falava o seguinte: o que o reino de Deus poderia fazer por ela? Mesma pessoa, visões diferentes, mas uma coisa nós entendemos: que quem opera tudo não é o meu querer. Quem opera todas as coisas é o Deus que nós servimos. E Deus tinha uma bênção para a vida também de João Marcos. Deus usou aquele homem. E o nome desse Deus, ele foi glorificado. E nós vemos no capítulo 16, que inicia ali uma nova liderança, quando nós lemos. E chegando também a Derbe e a Listra, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, de pai grego, que dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e em Icônia. Quis Paulo que ele fosse a sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar. O interessante é que aqui, irmãos, inicia uma nova liderança. Uma nova liderança. Uma nova liderança, ela se inicia com Paulo e Silas. Paulo chega naquele local e ele vê ali um jovem, Timóteo, sua mãe judia, pai grego, e ele tinha algumas características muito importantes. A palavra nos fala o seguinte: ele era moço de bom testemunho na sua cidade, em Listra, e nas cidades vizinhas de Icônio, e Paulo quis que o acompanhasse. Mas havia uma barreira de entendimento sobre a circuncisão. Como o Vitral ele pregou na semana passada, era a circuncisão mais a salvação. E Paulo foi muito enfático em falar: não, é somente a salvação. Então Paulo circuncidou. Paulo não tinha barreiras com relação a isso. Mas Paulo ele quis fazer isso para que o entendimento daquele povo e para que Timóteo não tivesse barreiras no seu ministério. O que Paulo ele faz? Faz a circuncisão. Na verdade, Paulo não tinha problema na circuncisão, desde que não impusesse como elemento necessário para a salvação. Esse era o entendimento deles, dos judeus. Circuncisão mais a salvação. E Paulo não. Paulo era somente a salvação. Timóteo, ele possuía um legado espiritual. Era um homem espiritual. Ele aprendera as escrituras, as letras, desde a infância. Olha a importância também aqui dos pais, irmãos. Olha o ensinamento. Ele foi criado, ele foi educado junto à palavra. Sua mãe Eunice ensinava as letras, ensinava aquilo que a palavra era verdade para ele. Nós, como os pais, nós temos essa responsabilidade de levar os nossos filhos a esse entendimento, pequeno como somos, falhos como somos, verdade? Mas nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Então nós temos toda a capacidade dada por Deus para instruir os nossos filhos à luz da palavra. Foi isso que aquela mãe ela fez. Um testemunho estava em casa. O testemunho estava em casa. Nós vemos que Paulo ele chama este jovem para estar junto dele. Essa escolha, nós iremos ver o como Deus abençoou a vida desse jovem, irmãos. Como Deus prosperou. E nessa nova liderança, ele estava incluso nessa nova liderança. Deus queria fazer algo poderoso na vida desses homens. E o interessante é que Paulo ele tinha uma estratégia. Paulo tinha uma estratégia. Paulo não era qualquer pessoa. As igrejas que Paulo ele plantou eram em pontos estratégicos.
E na segunda viagem ele queria visitar essas igrejas, as igrejas já implantadas. Ele falou assim, olha, eu vou para esse local, eu vou visitar, mas existem igrejas e pontos necessários que o evangelho precisa de chegar. O interessante, irmãos, que Deus, ele muda o plano. Deus, ele dá a esses missionários uma nova direção. Uma nova direção. O apóstolo Paulo estava na segunda viagem missionária, acompanhado por Silas, Timóteo e Lucas, para um propósito de abrir novos campos e implantar novas igrejas. Paulo, ele tinha um plano ousado para evangelizar a Europa, mas aprove Deus mudar o rumo e a sua jornada e direcioná-lo para a Europa. Irmãos, entenda uma coisa. Você tem uma ideia se nós vamos falar do nome do Senhor nesse local? Ele não era qualquer pessoa. Paulo tinha uma bagagem muito grande. Ele arquitetou algo poderoso, algo maravilhoso. Com certeza, ele falou, olha, nós vamos arrebentar lá na Ásia. Eu só estou com gente boa. Só gente boa. Na verdade, só gente boa. Nós vamos abrir novos campos, implantar novas igrejas, e só estou com a elite. Hã? Como é que é? É o Real Madrid da época. Não podia falar outra coisa, né, pai? Mas tudo bem. Podia falar que era o Flamengo, mas tudo bem. Então ele só estava com a elite. Só pessoas belíssimas, de um intelecto muito bom. Vamos evangelizar a Ásia. Vamos para lá. Vamos para lá. A igreja, ela deve ser dirigida por Deus, irmãos. Não por homens. São homens que estão à frente. Mas a igreja, ela precisa ser dirigida por Deus. Ela deve ser definida no céu, a nossa agenda. Não deve ser definida na terra. Ainda que a nossa mente ela seja brilhante, mas a igreja, ela precisa ser dirigida por Deus. Paulo, ele abre mão do seu projeto e abraça o projeto de Deus para evangelizar. E Paulo, ele entra em um local desconhecido que era a Europa para ele, que todo o plano dele, tudo ele pensava na Ásia. Deus muda esse plano. Então a agenda nossa, ela tem que ser definida nos céus, irmãos. Os pastores que estão aqui, nós precisamos de ser homens sensíveis à voz de Deus. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não saímos de um local pensando em muita coisa. Nós sabíamos, igual o pastor Anchieta falou, aquilo que nós não queríamos. Eu não quero isso mais. Eu quero viver algo novo. Então nós precisamos de ser sensíveis agora à voz de Deus, para que o nome desse Deus ele seja glorificado na vida desta igreja. Podemos arquitetar muitas coisas, mas se Deus não determinar, se Deus não nos direcionar, nada iremos fazer. Assim foi Paulo, assim foi aquela equipe que estava ali. Estava todo mundo em um acordo, todo mundo concordando com a mesma coisa. Deus conduz Paulo ao Ocidente, em direção à Europa, e não para o Oriente, em direção à Ásia. Seus companheiros receberam a proibição e restrição de um lado, e permissão e coação de outro. Interessante. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei assim, meu Deus, Deus não permite que eu vou pregar nesse local, e Deus permite que eu vou pregar em outro local. Como que é isso? Só Deus que pode fazer isso. Uma direção é proibida, e outra ele se abre. De um lado o Espírito fala o seguinte, não vai. Do outro o Espírito chama, vem. Precisamos entender que Deus é quem dirige a igreja e a obra missionária, irmãos. Aqui foi uma obra missionária. Homens capazes, de um intelecto muito grande, de uma cultura muito grande, homens instruídos na lei, nas escrituras, mas eles viveram a dependência de Deus. Eles não queriam fazer nada deles mesmos, nada deles. Interessante que os missionários foram impedidos pelo Espírito de pregar aonde eles queriam. Quando nós pegamos o verso 6, a palavra nos fala o seguinte: e percorreram a região de
frígio, gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, eles queriam ir para um local, mas Deus não permitiu. Isso é maravilhoso, não é verdade? Quando nós temos tudo arquitetado, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o Senhor fala assim, faz isso não. Então a melhor coisa, irmãos, é nós obedecermos à voz de Deus. Porque na nossa obediência, o nome desse Deus ele vai ser glorificado. E os benefícios virão para nós. Porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer ali. Mas o nosso Deus, Ele sabe porque Ele é soberano. No verso 7 fala que eles tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não permitiu. Nem sempre o que planejamos é a vontade de Deus. Nem sempre o que nós imaginamos, o que nós planejamos é a vontade de Deus. Aí nós vamos nos frustrar, não é verdade? Poxa, estava tudo certo. Meu pensamento eu ia arrebentar nesse negócio, eu ia arrebentar com esse planejamento com a igreja. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não é assim. Nós precisamos pedir uma direção de Deus. Os pastores que estão nesse local, as irmãs, todos nós temos uma responsabilidade de sermos guiados por Deus. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. E eu falo mais, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Sempre que desejamos fazer a vontade de Deus, recebemos, olha que maravilha, irmãos, todas as vezes que nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus ele vai nos direcionar. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, a história nos fala, esse capítulo que nós lemos, fala o seguinte: à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. No verso 8 e no verso 9. Deus ele se manifesta de forma gloriosa. Essa visão, ela foi uma visão que direcionou a vida desses missionários. Totalmente diferente daquilo que nós aprendemos. Essa manifestação e essa visão que Paulo ele teve, foi uma visão de direcionamento. Então a visão, eles conheciam tudo, mas eles precisavam de uma direção. E o Deus que nós servimos, Ele pode fazer isso. E Ele faz isso. Porque Ele é soberano. Ele faz isso na vida da igreja. Deus direciona a vida daqueles missionários. Eles então obedecem à direção de Deus. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino. E concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho. Foi a decisão imediata e conclusiva. Eles juntaram os fatos, as circunstâncias e a visão divina. Então eles estavam seguros. Eles estavam seguros porque Deus havia direcionado a vida deles. Irmãos, quando nós estamos seguros, direcionados por Deus, nada vai nos parar. Amém? Nada vai nos deter. Nada vai nos deter. Nada. Deus dá uma direção, a porta que Deus abre nem sempre nos conduz para um caminho fácil. É verdade? E muitas vezes nós queremos caminho fácil. É ou não é? Pastor Genta, quando o Senhor te moveu, você pensava que seria fácil? E nem pensava que seria difícil, né? Mas sabia de uma coisa,
o Deus que eu sirvo, Ele vai me direcionar. E o nome dEle vai ser glorificado. E nós entendemos que esse caminho não é fácil, não. Não é fácil. Mas é o caminho que Deus escolheu. Se é o caminho que Deus escolheu, Deus vai nos dar capacidade para nós trilharmos nesse caminho. Mas sempre é para um destino vitorioso, irmãos. Olha que maravilha. Não é fácil, mas o destino ele vai ser vitorioso. A vitória, ela é certa. A vitória, ela é certa, porque é o Senhor que está nos guiando neste caminho. Muitas vezes o solo da evangelização é regado por lágrimas, por suor, por sangue, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Não é verdade? Nós estávamos lá numa conferência, old school, e o pastor ali, que estava ali, ele era um pastor missionário, e ele falou das suas missões, como é difícil esse trabalho, e não é fácil verdadeiramente. Nós ainda não alcançamos esse patamar dessa evangelização ainda, mas o Senhor, se tiver isso para nós, o Senhor também vai nos levar para esse campo, sim. O Senhor vai preparar aqui missionários para isso. Não precisamos de ir muito longe, não. Vamos começar no quintal de casa. Vamos ali em Terra Vermelha. Nós somos ali com os jovens. Vamos ali. Precisamos ir para a Europa, não. Para a Ásia, não. Não. Vamos aqui em Terra Vermelha. O quintal de casa. Vamos fazer aqui esse trabalho. Vamos orar a Deus para Deus nos direcionar para aquele bairro. E os jovens ali estavam. Nós vamos levar ali a cesta básica, não é isso? Os alimentos que nós pegamos aqui, esse trabalho que teve aqui de louvor, de adoração, recolhemos alguns alimentos e a igreja se preparou para isso. O departamento de capelania foi lá e nós vimos a necessidade daquele lugar, irmãos. Não só material, mas também espiritual. Difícil. Precisa ir para a África, não. Precisa ir para a Europa, não. Vai para aqui, para a Terra Vermelha. Faz isso, igreja. A igreja precisa fazer isso. Sair das quatro paredes e visitar aqueles que estão à nossa volta. Não, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para isso. Não, não precisa não. Terra Vermelha. Nós preparamos uma outra ida lá no pastor que faleceu, está aqui os nossos sentimentos, a família. Pastor Fábio, um pastor querido naquela região ali também, que faz um trabalho belíssimo, com drogados ali, uma casa de recuperação, que é um trabalho difícil. O Senhor o levou para si. Fica aqui os nossos sentimentos a essa família, aos irmãos que estão ali com ele. A igreja aqui, ela participou desse trabalho lá. Tem uns irmãos aqui que fazem esse trabalho. Departamento de capelania, Neuzedi, Vicentina, nos ligaram essa semana, nós estávamos viajando, mas a igreja estava lá. Então, nós não precisamos de muito lugar não, irmãos. Lugar não. Nós precisamos de ser direcionados por Deus. Precisamos de ter uma vida de oração. Muitas vezes o caminho que Paulo ele imaginou, foi assim, olha, aqui é o melhor local. Deus conduz aquela igreja, aqueles missionários para um outro campo, diferente da que eles imaginavam. Com certeza ali tinha vidas que Deus iria salvar, nós iremos ver. E Deus ele realizou uma obra gloriosa naquele local. Deus abre portas ali. A equipe de Paulo ela chega a Filipos e Deus vai abrindo muitas portas. Interessante que Deus, a primeira porta que Deus abre é o coração de uma mulher chamada Lídia. João Calvino fala o seguinte: o evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os envia. Que maravilha. Deus prepara homens, irmãos, para levar a boa palavra. O trabalho de evangelização e plantação de igreja, ela começa em uma reunião de oração. Olha que interessante. Quando Paulo ele chega ali, não havia sinagogas em Filipos. Não havia. Mas no sábado, a palavra lá no verso 13, fala o seguinte: no sábado, saindo a cidade, junto ao rio,
aonde nos pareceu haver um local de oração, assentamos-nos, falamos às mulheres, para que ali tinha chegado. Havia um grupo de mulheres, e eles estavam orando, e naquela oração a mensagem ela foi entregue. Paulo ele chega com a sua comitiva ali, com os missionários. Nós falamos que não havia ali sinagogas, mas Deus leva mulheres gentias para ali ouvir a palavra. A primeira conversão foi de uma mulher, e ela é chamada Lídia, uma mulher importante, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo dizia. Houve salvação através da palavra que foi entregue. A palavra que foi entregue. Então Deus leva esse missionário para aquele campo, para a mensagem ela ser entregue. E ali, o nome do Senhor, ele foi glorificado. Interessante que, nessa passagem, nós podemos aqui ter 3 lições importantes. Que Deus é o autor da salvação. Não foi Paulo, não foi Silas, não foi Lucas e não foi Timóteo. Eles foram um veículo para Deus operar uma grande salvação. O Senhor lhe abriu o coração para compreender as Escrituras. Os olhos foram abertos para entender quem era Jesus. A salvação ela vem por onde, irmãos? Pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Os evangelistas, eles foram instrumento de salvação para entregar a palavra. A conversão de Lídia, a história nos fala que Deus, quem toma a iniciativa, e Deus abre o coração de Lídia. Então o homem, ele por si só, ele não tem condição de escolher a Deus. A nossa natureza não nos permite isto. Se não for a graça de Deus sobre nós, o que seríamos de nós? Deus alcançou o coração daquela mulher, porque Deus, ele pode fazer isso. Não foi a eloquência de Paulo para entregar aquela mensagem, não foi isto. Paulo foi apenas um instrumento, mas Deus operou salvação no coração daquela mulher. Isto é graça, irmãos. Deus chamou aquela mulher. Uma eleição que não partiu de ninguém, partiu de Deus. Um chamado que houve, Deus chamou e ela não resistiu. Olha que maravilha. Chamado irresistível. Quando Deus chama, o homem não consegue resistir. Os irmãos estão entendendo isso? Olha que glorioso. A mensagem sendo pregada e Deus operando no coração daquela mulher. E ela não era uma mulher comum, não. Uma mulher rica. Uma mulher rica. Não apenas Lídia se converte, mas toda a sua casa. Não apenas a família foi batizada, mas a sua casa foi transformada na sede da primeira igreja na Europa. Olha que maravilha, irmãos. Isto é evangelho. Isto é poder de Deus. Isto é soberania de Deus. Leva o homem para um local que ele não conhece. Deus, ele sabe tudo. Deus abre portas também de libertação. Paulo estava naquela cidade pregando e uma jovem endemoniada com espírito adivinhador era escrava do diabo e também de homens gananciosos. E ela falava, olha, esses homens servem o Deus vivo, esses homens, a mensagem deles é do reino de Deus. E aquilo aí foi perturbando Paulo. Perturbando Paulo. Perturbando Paulo, imagina todo dia. Ela estava falando alguma mentira? Não, estava falando a verdade. Deus não precisa do diabo ajeitar nada, não precisa não. Ele é soberano. Ninguém precisa fazer promoção, não precisa disso não. Deus, ele é soberano. Paulo estende as mãos e houve ali uma grande libertação. Uma grande libertação. Olha o que Deus ele faz. Opera na vida de Lídia. Toda a sua casa ela é transformada em uma base da igreja.
Depois uma outra operação de milagre, de poder de Deus na vida daquela mulher, daquela jovem que ali estava, endemoniada. Deus também toma iniciativa na sua libertação e conversão. Foi Deus que operou também na vida daquela jovem. Foi Deus que operou aquela libertação. Deus salvou aquela jovem. Deus salvou aquela jovem. E o interessante é que, no verso 19 ao 26, Paulo e Silas, eles são presos. Eles são açoitados, levados à prisão. Por um detalhe. Foi porque ele expulsou os demônios ali daquela menina. Mas eu acho que a grande tônica, o grande centro dessa prisão foi o seguinte, que o inferno estava sendo incomodado. E o evangelho estava sendo pregado. Os cativos estavam sendo libertos. E o nome do Senhor estava sendo glorificado. O inferno se levanta, mas ele vai cair, porque o nome do Senhor, Ele é poderoso. A prisão não impediu e nem calou aquela igreja que ali estava. O que nós entendemos? Uma igreja direcionada por Deus, nós iremos passar pelo vale e o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Nós vamos para as fogueiras, o quarto homem vai estar ali. Iremos para a cova e o Senhor vai estar ali. Uma igreja firme e definida, nada vai nos impedir. Nada. Foram açoitados, foram presos, não é verdade? Foram presos, levados ao cárcere, prenderam seus pés. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas fazem o seguinte, começa a dormir. Não é isso? A palavra de Deus nos fala. Se fosse eu vou falar a verdade para vocês. Olha, meu amigo, já sai da minha casa e eu vou sendo açoitado ainda. Olha, eu tinha brigado com a turma todinha. Eu tinha, Rodrigão. Eu tinha brigado. Entendeu, Gabriel? Eu tinha ido para cima. Não querendo saber, eu ia botar o jiu-jitsu para funcionar. Pegar os guardas e ia quebrar todo mundo. Mas isso é o homem carnal, né? Que o homem espiritual não, ele entende o que Deus está fazendo. Que em meio àquela prisão, o nome dele vai ser glorificado. É isso que nós precisamos entender, irmãos. À meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê, irmãos? E que muitas vezes vocês estão sabendo da história, nós conhecemos e nós não fazemos. Vai murmurar. Mas eles fizeram o seguinte. Bota o relógio aí, 10 horas já, meu Deus. Não vai dar tempo. Mas o que nós vamos pegar é o que a igreja vai entender e é aquilo que Deus vai operar. Pronto. Mas eu vou tentar acabar o mais rápido possível, dá só mais 5 minutinhos. Pode ser? Tá bom. A igreja falou, então vou fazer. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam e davam louvores. E os demais companheiros da prisão os escutavam. Essa atitude dos missionários, ela foi maravilhosa. E nós vemos 3 pontos aqui, irmãos. Um privilégio digníssimo de sofrer por causa do nome de Jesus. Todo aquele que sofre por Cristo, repousa sobre ele o Espírito de glória e de Deus. Ele estava na direção de Deus e descansavam na sua soberania. Quando nós entendemos isso, a soberania de Deus, eu falei lá em casa, nós descansamos, irmãos. Nós descansamos. Deus se manifesta a sua presença através de um terremoto. De repente, sobreveio um tamanho grande terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abrindo-se todas as portas, soltaram as cadeias de todos. Que poder é esse? Poder de Deus. Para quebrar tudo e abalar as estruturas através da oração e do louvor. Que maravilha. A manifestação da presença de Deus, ela é repentina, imprevisível, é poderosa para sacudir os alicerces, eficaz para conduzir, olha bem, irmãos,
libertação, destruir cadeias, todas as portas se abrem e todos os presos foram soltos. E o maior milagre que houve ali foi a conversão daquele carcereiro. 3 milagres nós podemos dizer aqui. Primeiro milagre, o milagre físico de um terremoto. O milagre moral. Paulo diz ao carcereiro, olha, todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Porque ele era responsável para a guarnição de todos os presos ali. E qual era a sentença? A sentença dessa fuga? Ele iria morrer. Ele iria morrer. Rapaz, todo mundo foi embora, é responsabilidade minha, eu vou ser morto. Paulo falou assim, não, peraí. Foi um milagre moral. Eu falei, não, estou aqui, está todo mundo aqui. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E o milagre espiritual. Deus mudou a vida do carcereiro. A conversão do carcereiro desembocou na salvação de toda a sua casa. Toda a sua casa. Foi só ele, não, foi toda a sua casa. Olha que maravilha. Famílias, ela se rendeu ao Senhor. Então Deus operou, irmãos, poderosamente naquela cidade de Filipos. 3 raças diferentes, Deus ele salva. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega. O carcereiro, cidadão romano. E a igreja de Filipe era multicultural e multirracial. Deus salva naquela cidade 3 classes de pessoas, irmãos. Lídia, a vendedora de púrpura. Uma mulher rica. Uma mulher que estava em uma classe social bastada. Proprietária de casas grandes, a história nos fala. Uma mulher rica. Aquela jovem possessa era uma escrava. Não tinha nenhuma relevância dentro da sociedade. Deus ele salva. O carcereiro, um cidadão romano, ele ocupava ali dentro de Roma ali, ocupava o serviço civil, trabalhava naquele local. Então Deus, ele não escolhe pessoas. Deus ele salva e Deus opera como ele quer. Deus ele é poderoso. Deus ele é poderoso. A salvação alcançada aqueles tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes, raças diferentes, crenças diferentes, regiões diferentes. Os muros que dividem as pessoas são quebrados. Deus ele salva pobres, ricos, religiosos, místicos, ateus. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que salva a pessoa que nós jamais salvaríamos. É o Deus que abre porta onde nós não podemos abrir. Deus leva a igreja aonde jamais poderíamos entrar. As portas da pregação elas se abrem. Os corações duros, petrificados, eles se abrem para o evangelho ele entrar nos corações. Os cativos e os oprimidos são libertos. Porque o Deus que nós servimos, ele é onipotente. Ele faz tudo, ele opera tudo e ele não dá satisfação a ninguém. E o evangelho, ele entra na Europa. E nós vimos aqui o quanto Deus, ele operou. Pergunta à igreja de pé. Nós encerramos a primeira parte. O Deus que nós servimos, ele mudou, irmãos? Sim ou não? Respondam. Não. Nós mudamos. Mas o Deus que nós servimos, ele não muda. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus. Então, a honra e a glória seja dada a Ele para todo sempre. E que possamos também sermos uma igreja assim, relevantes neste lugar. Antes de nós planejarmos alguma coisa, que nós precisamos de planejar, irmãos. Concorda comigo? Nós precisamos de planejar. Paulo não planejou. Paulo não saiu de qualquer jeito, não. Não, Paulo não planejou.
Paulo tinha uma estratégia. Paulo tinha uma estratégia. Homem inteligente. A equipe que estava ali com ele, 100%. Precisamos ter pessoas boas do nosso lado, hein? Senão o negócio não anda, não. Sabia, irmãos? Precisamos ter pessoas boas do nosso lado. Com a mesma visão. Sabia? Podemos ter pensamentos diferentes, jeitos diferentes, mas com um objetivo só. O nome do Senhor ser glorificado. Amém? É isso que Deus faz. Quando a igreja ela é obediente à sua voz. Obediente às Escrituras. O nome dele é glorificado para todo sempre. Não é a cadeia, não é os problemas, não é a enfermidade que vai parar essa igreja. Tudo que aconteceu é para a glória de Deus. Rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E que possamos, ó Deus, aplicar a Tua palavra a cada dia no nosso coração. Que possamos Te servir com toda a nossa força, Senhor. É o Senhor que vai nos impulsionar pelo Teu Espírito. De nada, de nós, nada temos. Nada temos para Te oferecer, Senhor. Mas nos aceite na Tua presença. E nos faz uns instrumentos para a Tua glória. Que possamos, em nossas ações, no nosso caminhar, no nosso falar, vermos que Cristo é o nosso Salvador. Resplandecer Jesus ao mundo que aí está. Nos dê a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.